Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Segundas Crônicas, capítulo 15. Segunda Crônicas, capítulo 15. Segunda Crônicas, capítulo 15, para em todo o capítulo, 19 versos, para em 1 ao 19, todo o capítulo 15, Segunda Crônicas. Amém? Segunda Crônicas, capítulo 15, nos diz assim a palavra do Senhor. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: Escutem-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com você quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote, para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e ele deixou que o encontrasse. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que haviam conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim e convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no terceiro mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras, do saque que haviam feito. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveriam ser mortos, gente simples ou importante, homem ou mulher. Fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o haviam feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrasse e lhe concedeu paz em suas fronteiras. O rei Asa chegou até a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste despedaçou e queimou no vale de Cedron, embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel. O coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam
foi consagrado, e não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez, falar com o nosso Deus. Pai Santo, nós estamos diante de Ti. Deus bendito, nós lemos Tua palavra que nos conduz à salvação, que nos conduz a Ti, palavra que consola, que conforta, palavra que traz repreensões, correções, a Tua palavra, Deus. Pai Santo, nós suplicamos a Ti, ó Deus, em nome do Teu Filho bendito. Tu, ó Deus amado, opere em nós, por meio do Espírito Santo. Opere em Tua igreja nesta noite. Fale, Senhor amado, aos nossos corações. Dá-nos, Senhor Deus, compreensão de Tua palavra. Dá-nos, Senhor Deus, um desejo ardente por Ti. Atrai as nossas atenções. Atrai o nosso coração a Ti. Ó Deus Todo-Poderoso, desperta-nos, ó Senhor amado, para que a Tua palavra possa penetrar mais dentro do nosso ser. Deus, eu te suplico em nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor. Faz de mim a Tua boca que nesta noite, Senhor, eu te suplico, assim como Tu falou por meio do profeta Azarias, fala por meio dos meus lábios nesta noite, ó Deus. Faça com o Teu profeta nesta noite para falar a Tua palavra, transmitir as Tuas verdades. Pai Santo, este é meu clamor, esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos diante de um texto bem interessante, falando um pouco da história do rei Asa. Aqui o cronista, ele descreve, nos versículo 1, o encontro dele com o profeta Azarias, ou o encontro do profeta Azarias com o rei Asa. Asa, quando ele assume o reinado, ele depara com alguns problemas que diz respeito à adoração, ao culto. O povo de Judá tinha se afastado de Deus, como aconteceu depois da morte de Salomão. O povo se desviaram. Reis maus tinham o papel de conduzir o povo à adoração, de conduzir o povo à presença de Deus, acabaram por assim afastar o povo da presença de Deus, por causa de suas rebeliões, por causa de seus corações obstinados, se afastaram do Senhor e também conduziram o povo ou causaram essa barreira na adoração a Deus. E Asa começa a fazer uma reforma. Quando Azarias encontra com Asa, ele traz uma profecia da parte de Deus. Ele fala para Asa: escuta-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Interessante que a primeira palavra ele traz uma reciprocidade no relacionamento. Se vocês andarem com Deus, Deus estará com vocês. Todo o período de escravidão de Israel, todo o período de sofrimento que veio sobre Israel, foi por causa da desobediência do povo. Foi porque o povo de Deus se afastou de Deus. Quando Deus tirou esse povo do Egito, quando Deus deu leis para esse povo, Ele foi muito claro: se vocês me buscarem, se vocês me adorarem, se vocês guardarem os meus mandamentos, eu estarei com vocês, eu os abençoarei, eu os farei prosperar. No entanto, se vocês abandonarem os mandamentos, eu os rejeitarei, eu entregarei a escravidão, eu entregarei na mão dos povos, destruirei suas plantações, suas casas, seus filhos serão mortos à espada. E aqui Azarias fala para Asa e para o povo de Benjamim, para o povo de Judá: o Senhor está com vocês, se vocês andarem com Deus. Se vocês andarem com Deus. Se o abandonarem, Ele os abandonará. É interessante observar que Deus sempre teve essa disposição para estender sua mão para alcançar o seu povo, para cuidar de nós, para enxugar nossas lágrimas, para nos sustentar na caminhada. Ele sempre teve uma boa disposição para restaurar,
o nosso relacionamento. A questão é que Deus tem ordens claras para nós sobre nossa responsabilidade, a minha responsabilidade e a sua responsabilidade para com Deus. Deus é soberano, Deus é grandioso, é poderoso, no entanto, Ele não ausenta de nós a nossa responsabilidade. Nós precisamos olhar para Deus e nos submetermos à Sua palavra, aos Seus mandamentos, aos Seus ensinos. Ele é muito claro em Sua palavra como devemos andar, como devemos nos portar, como devemos viver. Ele nos deu leis específicas e claras para o nosso relacionamento com Deus. Como devemos adorar o Senhor, como devemos aproximar do Senhor, como devemos servir o Senhor. Isso é descrito em Sua palavra. Ele nos ensinando, nos instruindo como devemos viver como povo de Deus. Por isso precisamos voltar à palavra do Senhor, nos debruçar na palavra do Senhor, para compreender como devemos viver como povo de Deus. Quando nós abandonamos o Senhor, quando nós abandonamos a Sua palavra, seguindo nosso próprio coração duro, a nossa dura serviço, nós vamos colher as consequências de nosso coração obstinado. Iremos colher as consequências de nossa desobediência. O povo de Israel estava vivenciando isso. Por causa de sua desobediência, esse povo tornaram escravos. Agora está o reino dividido. No versículo 9 fala que muitos de Israel, que estavam no reino dividido, de Judá e de Israel, muitos de Israel estavam voltando e se unindo ao povo de Judá, porque viram que Deus estava com Judá. Deus estava com o rei de Judá, com o rei Asa. Então muitos estavam se unindo a ele. É interessante observar que quando o povo, aqueles que não temem a Deus, aqueles que estão afastados, quando eles olham para nós, que vê a ação de Deus, a tendência é eles querer conhecer ou se aproximar de Deus. Nós vemos isso no livro de Atos dos Apóstolos, quando diz que dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Se a igreja ou a sociedade era impactada por ver que aquele povo do caminho, eles perseveravam em meio às lutas, em meio às dificuldades, e eles, a comunidade olhava e queria fazer parte daquela comunidade. Por que nós não vemos isso da mesma forma hoje? Por que as pessoas estão longe de Deus, elas não querem se aproximar de Deus da mesma forma? Por que ela não tem olhado para nós e assim, não, eu quero seguir esse espaço? Quando o não crente olha e fala assim, eu não quero ser como um crente fulano, Beltrano. Para mim ser como fulano, eu vou continuar vivendo como eu estou. Quando eles olham, eles enxergam um mau testemunho ou enxergam um crente que não é luz na sociedade. Ele enxerga, olha e vê pessoas comuns ou pessoas que são más exemplo. Quando nós observamos aqui no versículo 9 desse texto, o rei Asa tornou luz naquela sociedade no meio do seu reino. Pessoas estão sendo impactadas pela maneira que ele andava com Deus e elas começaram a se unir a eles. Ele era um rei que passou a temer a Deus, a andar com Deus. No versículo 3 ele diz: durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote, sem profeta para ensiná-lo e sem a lei. Porque os reis abandonaram o Senhor, os sacerdotes deixaram o Senhor, o ensino da lei de Deus foi desprezado, o povo se afastaram do Senhor, o povo se distanciaram do Senhor. A nossa geração que nós estamos vivendo atualmente tem começado a haver um despertar para voltar para Deus durante muitos anos. Aqueles que
da fé tiveram a abandonar o Evangelho. Em nosso país, nós temos visto o descambar que tem acontecido hoje, o surgir de várias denominações, mas sem Deus, os mega templos, mas sem Deus. Tem se levantado apóstolos, profetas, apóstolas, pastoras, sacerdotisas, mas sem Deus, sem a palavra de Deus, sem o ensino da palavra do Senhor, sem o ensino das leis de Deus. E tem crescido, tem multiplicado o número daqueles que têm blasfemado contra o nome do Senhor. Muitas reuniões que nós vimos hoje são verdadeiras aberrações, que se diz reuniões em nome do Senhor. Meus queridos, nós estamos vendo uma geração onde urge voltar-se para Deus, onde aqueles que têm recebido a palavra do Senhor precisam entender que nós precisamos erguer a bandeira no nome do Senhor, fazer resplandecer a luz de Cristo nessa geração. Precisamos do testemunho verdadeiro de Cristo. Quando hoje orava ao Senhor para Ele dar a palavra, veio na cabeça o texto de Paulo aos Coríntios, que fala sobre nós somos embaixadores de Cristo Jesus, embaixadores em nome de Cristo, e devemos ser esses embaixadores em nome de Cristo, falar em nome de Cristo. Não é simplesmente o pastor que tem que ser esse embaixador, mas cada crente foi alcançado pelo Evangelho, precisa ser esse embaixador em nome de Cristo. Você está em uma terra estranha, uma pátria estranha, a não ser que você seja esse cidadão desse mundo. Se você é um cidadão que está caminhando a pátria celestial, você está numa terra estranha e precisa aqui ser o embaixador de Cristo. Mas um dilema para resolver aí, Paulo. O embaixador de Cristo em uma terra estranha. Eu nasci aqui, sou natural daqui. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus. A nossa sociedade, o Brasil, o nosso país, é um país tido como um país cristão. No entanto, é o país mais idólatra. É um país muito idólatra. Se você postava na internet pesquisando aí, você vai ver sobre culto, você vai ver cada aberração feita em nome de Deus. Outro dia eu estava conversando com um vizinho aqui, e ele vendo o vídeo e o dito apóstolo lá pedindo uma semente de 5 mil reais. Um dito apóstolo pedindo uma semente de 5 mil reais. Ele falou assim: eu não sei pedir, mas precisamos de uma semente. Você planta uma semente de 5 mil reais. E pessoas desse naipe têm se multiplicado na nossa geração. Pessoas que não pregam o Evangelho, que não ensinam o Evangelho e que são ávidos por dinheiros. Pessoas que têm o estômago largo buscando dinheiro, que abandonaram o Evangelho, que abandonaram o Senhor, que renunciaram a Deus.
não era uma judia, que não era fazer parte do povo de Israel, mas estava numa posição de rainha em Israel. Um rei abandonou o ensino do Senhor, abandonou a palavra de Deus, abandonou as leis do Senhor, casou com uma mulher estrangeira e estava essa mulher assumindo a posição de rainha no meio do povo de Israel. E esta rainha tinha um poste de ídolo, esta rainha adorava a Será, uma deusa amonita. Levantou um altar pagão para o deus Moloque, um dos piores deuses conhecidos para aquela geração, para aquela região. Em Israel, uma rainha levantou um altar pagão para adorar o deus Moloque, que exigia sacrifício de crianças e de pessoas, coisas que era abominável em Israel. Eles desprezaram a lei do Senhor, eles rejeitaram a lei de Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para a nossa geração, quando olhamos para a nossa atualidade, não parece muito diferente. Temos visto uma geração que tem desprezado a lei de Deus, tem rejeitado o Senhor, tem abandonado o Senhor. Quando orava o Senhor pedindo a palavra, me veio na cabeça aquela parábola do filho pródigo. Eu pensei muito tempo naquela parábola do filho pródigo. O Senhor me conduziu esse texto. E eu fiquei lembrando, acho que eu refletia na parábola do filho pródigo. Que nossa geração, talvez se o Senhor falasse ela hoje, ele acrescentasse mais um outro filho naquela parábola. Tem o filho pródigo que abandonou a casa e foi embora. Tem o filho que ficou em casa e que era apenas um religioso. E talvez nossa geração tenha aqueles que estão em casa, mas que não fazem nada. Se diz filhos, e que é pior do que o terceiro, o segundo filho, aliás, que trabalhava. Nós temos a geração que tem se levantado de cristãos que não se envolvem com o reino de Deus, que não querem, como filhos, assumir a posição de filhos. Parece um hóspede na casa do Pai, desprezando assim a lei do Senhor. O verso 4: mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram e ele deixou que o encontrasse. Olha que interessante o final do versículo 4: e ele deixou que o encontrasse. Na sua angústia, no seu sofrimento, quando veio a escravidão, quando veio a fome, quando veio a miséria, as pestilências, eles se lembraram de Deus e voltaram para o Senhor. Diz que na sua angústia, Deus deixou ser achado por aquele povo. Lembra quando Deus fala com Moisés na taça dele? Ele fala: ouvi o clamor do meu povo, ouvi o sofrimento, eu vi o sofrimento do meu povo e desci para ajudá-lo. O Senhor viu o lamento, o sofrimento. A escravidão era tão grande que parece que alguns começaram a buscar o Senhor e Deus ouviu o lamento, o gemido. Deus tinha uma promessa que Ele fez para Jacó, que Ele iria resgatar aquele povo do Egito. Aquele povo seria escravo, mas que cumprisse o tempo, Deus o resgataria. Deus ouviu e se lembrou da promessa que Ele tinha de resgatar aquele povo. O que o profeta Azarias fala aqui é que quando o povo sofreu, toda vez que o povo estava debaixo de profunda miséria, de extremo sofrimento, eles se lembravam de Deus, Deus deixava ser achado por aquele povo. É o mesmo Deus. Quando nós voltamos para Ele, quando nós clamamos, nós buscamos, Ele deixa ser achado por nós. Todas as vezes que levantava um rei que se lembrava do Senhor e se voltava para o Senhor, Deus deixava ser achado e Deus fazia
purificaram o templo, tiraram os altares pagãos, restauraram o sacrifício, restauraram o altar, e Deus vinha e abençoava aquele povo. Eles se esqueciam, Deus se afastava deles e deixava eles entregues aos seus corações endurecidos. Nações e cidades se destruíam. Verso 5: naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraça. Interessante que das Arias aqui fala que naquele tempo não era seguro viajar, por causa das perseguições, das guerras, cidade guerreando contra outra. Dentro do próprio povo havia divergência, havia matança, roubos. Deus o afligia em toda espécie de sofrimento naquele povo. Quando você olha ao seu redor, quando você olha para a nação brasileira, o que você vê? Um cenário de bonança, um cenário de prosperidade, um cenário de bênção, de cuidado. O que você vê quando você olha para o Brasil hoje? O que você vê quando você olha para a realidade do nosso município hoje, do nosso estado? O que tem acontecido atualmente no nosso país? Uma nação, entre aspas, cristã. Sofrimentos. E ameaças de muito mais sofrimentos. Eu não tenho assistido muito, ou quase eu não tenho assistido nem programa aberto, nem jornais. Eu não tenho tido muita coragem para assistir. Estava semana na casa do meu sogro e ele falando, acho que foi numa reportagem que viu alguns agricultores, alguns agricultores jogando fora a plantação, jogando fora alguns alimentos, porque não tinha para onde viver aqui no nosso país. A palavra do Senhor fala que Deus estava afligindo aquele povo, porque se esqueceram de Deus. Muitas vezes nós andamos segundo nossos próprios desejos, nossas próprias convicções pessoais, ou aquilo que nós achamos. Seguimos nosso caminho com uma falsa esperança de que elas vão fazer ver o que vai dar. Mesmo a gente sabendo que o caminho é um caminho danoso, ainda assim a gente tenta a sorte. O povo de Israel sabia claramente que se eles abandonassem a Deus, se eles deixassem de adorar o Senhor da forma que Deus o exigiu, eles sabiam o que viriam. Eles tinham experimentado na história, eles sabiam o que seus pais falavam. E eles tinham as leis escritas onde Deus falava que faria. E Deus sempre cumpriu com sua palavra. E Deus cumpre com suas palavras em nossos dias. Você sabe que se afastar de Deus, se abandonar a Deus, seguir seus próprios caminhos, você sabe que o que te espera é um chicote de disciplina, que o Senhor vai deixar você seguir no seu caminho. Assim você vai experimentar de um cálice amargo pelo fato de não andar segundo a direção de Deus.
O versículo 8, versículo 7. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Ele traz agora a palavra de ânimo para o rei Asa e para aquele povo de Israel. Além meio ao sofrimento, meio que vocês têm experimentado, voltem para o Senhor. Segue nesse caminho de viver para Deus. Segue nesse caminho de obediência à palavra de Deus. Segue nesse caminho de ouvir a direção do Senhor e trilhar segundo a palavra do Senhor. Seja forte, seja corajoso. O seu trabalho será recompensado. A palavra que Deus fala para Josué, não somente ser forte e corajoso. Josué capítulo 1, ele repete várias vezes, não somente ser forte e corajoso. Tenham cuidado de andar segundo as palavras escritas na lei de Moisés. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas guarda os mandamentos, e eu estarei contigo, eu te sustentarei, eu te abençoarei. Essa palavra é que o Senhor fala para nós. Então, somente ser forte e corajoso, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias de adversidade, mesmo nas situações adversas, ser forte e corajoso, anda segundo as minhas leis, anda segundo a minha palavra, e eu estarei com você, eu serei com você, mesmo nos tempos difíceis, mesmo no cenário difícil, eu estarei com você se você andar segundo a minha palavra. Deus nunca caducou, a palavra de Deus não caducou. Deus não mudou a sua palavra. Ele não mudou suas promessas para os nossos dias. Ele continua sendo o mesmo Deus. As suas promessas continuam vivas e atuais. A questão é: está disposto a andar segundo a palavra de Deus? Está disposto a obedecer o que está escrito na palavra de Deus? Está disposto a pagar o preço para andar de acordo com a palavra do Senhor? A parar para ouvir o que Deus tem falado, quer falar para você? Verso 8 assim: que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, o rei Asa, encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá, de Benjamim e das cidades que haviam conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Nesse versículo, para mim, a palavra mais forte que está aí no final do versículo: restaurou o altar do Senhor. Restaurou o altar do Senhor. Restaurar o altar não é simplesmente ajudar as pedras que foram quebradas e colocar em ordem. Não é simplesmente isso. É restaurar o altar significava ter um sacerdote que iria ensinar as leis, que os sacrifícios seriam feitos com conformidade às leis, que a adoração ao Senhor voltaria segundo foi requerida por Deus, que o templo seria purificado. Restaurar o altar significa que eu vou abandonar meu modo de vida segundo aquilo que eu acho e vou viver segundo os padrões de Deus. Restaurar o altar significa que a minha adoração será frente ao único Deus, verdadeiro Deus. Que a minha vida será vivida para a glória de Deus. Não será desperdiçada, mas viverei para o Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. Logo no versículo 11, fala do sacrifício. Naquela ocasião sacrificaram ao Senhor 700 bois, 7.000 ovelhas e cabras. Sempre que houve uma restauração do altar, havia um montante enorme de sacrifícios feitos ao
sacerdotes eram levados a purificar, pactos eram renovados, eram feitos com Deus. Quando havia uma restauração no altar, haveria uma volta para o Senhor, e as bênçãos do Senhor eram derramadas sobre aquele povo. Mas enquanto o altar não era restaurado, Deus mantinha-se afastado daquele povo, porque eles não tinham voltado para Deus. Então a restauração do altar é algo que nós devemos buscar dia após dia no Senhor. Restaurar o altar do Senhor em nosso coração. A quem você dirige a sua adoração? A quem tem ocupado o teu pensamento, os teus lábios, o teu dia a dia? Que tem ocupado a sua vida diária? Que tem sido o centro da sua vida, de suas preocupações? Quando o altar era quebrado, destruído, o povo deixava de ofertar, deixavam de sacrificar. Os sacerdotes tinham abandonado, os próprios sacerdotes, abandonado as leis, começavam a roubar o templo, ou deixavam o templo que cada um seguia para suas cidades, suas casas, e abandonavam o serviço do Senhor. Quando o altar era restaurado, o sacerdote era levado a se purificar, o povo voltava a sacrificar no altar, a oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. O rei Asa, ele passou por todo o território, destruindo, derrubando os ídolos, destruindo os altares pagãos, mas sobretudo ele restaurou o altar ao Senhor. Não basta nos reunirmos aqui como igreja, ou supostamente igreja. Não basta dizer que amamos a Deus. Não basta fazermos uma leitura bíblica ou cantar alguns hinos de louvor ao Senhor. O altar do Senhor precisa estar restaurado em nosso coração. O altar do Senhor, ele precisa estar adornado, restaurado em nosso íntimo. O verso 9: depois se reuniu todo o povo de Judá e Benjamim, e convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. O rei Asa, ele convoca todo o povo para uma aliança, não uma aliança com Asa, mas uma aliança com Deus. O povo que se uniu a Asa porque perceberam que Deus estava com ele. Lembra daquele exército de Davi? Alguns revoltosos, alguns homens que a sociedade não estava bem, eles perceberam que Deus estava com Davi, eles se uniram a Davi. Davi tinha um grupo de homens fiéis com ele, que batalhavam com ele. Uma certa vez Davi estava com um grupo de homens e falou: oh, que saudade, que ele dera poder beber da água lá no poço entrado em Jerusalém. 2 homens deixou o arraial e atravessou o exército, o campo inimigo, e foi lá buscar água para Davi. Quando chegou com a água, Davi disse: eu não posso tomar essa água, porque essa água é constituída pelo sangue desses valorosos soldados. E ele derrama aquela água e oferecendo para Deus, um gesto de adoração a Deus. Aqueles homens fizeram isso porque eles perceberam em Davi um homem
que amava a Deus, um homem temente a Deus, um homem que tinha o coração posto no Senhor, apesar de suas falhas, seus defeitos. Mas o que resplandecia em Davi era o brilho, a luz de Cristo. O que esse povo fizeram aqui, de Efraim, de Manassés, Simeão e muitos de Israel, a seguir o rei Asa, porque perceberam em Asa a luz de Deus nele. Eles perceberam em Asa a ação de Deus na vida daquele homem. Um homem que estava com o coração posto no Senhor, disposto a adorar a Deus, servir a Deus, e que Deus estava com ele. O versículo 10, eles se reuniram em Jerusalém no terceiro mês, no 15º ano do reinado de Asa. Versículo 11, naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor 700 bois, 7.000 ovelhas e cabras do saque que haviam feito. Versículo 12, fizeram um acordo de todo o coração, de toda a alma, de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. A reunião que eles fizeram em Jerusalém, atendendo à convocação de Asa. Asa levou esse povo a olhar para Deus. O texto cronista não descreve os detalhes, ele apenas cita alguma parte do acontecimento. Isso não é um texto que esgota o assunto. Nós podemos imaginar que houve ali uma explanação da lei de Deus, que houve ali o ensino da palavra do Senhor. Foi falado sobre as leis do Senhor, sobre a necessidade de voltar para o Senhor, se curvar diante de Deus, sobre a importância da adoração somente a Deus. Então eles fizeram grandes sacrifícios. E fala que eles fizeram um acordo de todo o coração. Nós só fazemos um acordo de todo o coração quando compreendemos completamente a dimensão daquilo que está acontecendo. E a situação que está em nós, a nossa situação, o nosso estado, é que nos leva a fazer um acordo de todo o coração. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. A lei de Moisés, ela fala sobre isso, que aquele do meio do povo de Israel que adorasse outro Deus deveria ser exterminado no meio do povo, deveria ser banido, deveria ser morto, para que o povo fosse um povo puro. E aqui o que eles fazem é evocar a maldição, evocar a própria lei sobre eles. Aquele do meio do povo que não cumpriram os requisitos da lei, aqueles que não se curvarem ao que diz a palavra de Deus. A palavra vai ser homem, mulher, jovem ou ancião, será morto. Lembra o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, que ele fala: o nível e o espírito como de vocês, e tal homem que anda praticando tal ato de imoralidade será entregue a Satanás, para que o seu corpo seja destruído. Para que ele seja expulso, tal pessoa, do meio da sociedade, ou do meio de vocês, da comunidade cristã, e será entregue ao diabo para que o seu corpo seja destruído. Precisamos ter pureza, santidade e um comprometimento sincero com a palavra de Deus. Precisamos entender que uma maçã podre estraga todo o resto da cesta. Quem mexe com verdura aí, mesmo quem não mexe, sabe que uma batata estragada, um saco de batata, faz um fedor no saco inteiro. Uma única batatinha podre no meio de um saco faz um fedor no saco inteiro. A palavra de Deus, ele fala sobre aquele que está vivendo de forma incorreta, que deve ser expulso. João fala isso, Paulo fala isso, o próprio Cristo fala isso em Mateus. Nós às vezes queremos ser mais santos do que Jesus Cristo, mais santo do que Paulo, mais santo do que
João, deixando pessoas inconfessas no meio do povo de Deus, aqueles que vivem de forma de rebelde, de rebelião, em desobediência, estão preferindo deixá-lo, mas somos mais santos que o próprio Cristo às vezes. Quando Cristo fala, tira do meio, expulso do meio de vocês, cortem essa parte que está podre, lance fora, para que o corpo possa andar, possa crescer, se fortalecer. Então, se nós não compreendemos, não entendemos ou não queremos aceitar, que achamos que é duro demais essa palavra, que é duro demais excluir um membro que não vive de acordo com a palavra de Deus, que não quer se submeter aos ensinos do Senhor, que ano após ano continua em transgressão, em rebelião, em desobediência, em transgressão à palavra de Deus. Meus amados irmãos, Rias, ele fala, aquele que não cumprir com esse aliança, essa aliança deve ser morto, para que o resto, ou para que todo o império, o reino possa prevalecer. Uma certa vez eu ouvi de um pastor, ele falando, por não querer sacrificar uma ovelha, perdeu o rebanho dele. Ele falando isso por causa de uma divergência no meio do povo de Deus, estava vendo uma divisão nas conversões, ou numa convenção, a convenção batista. Ela, por causa de uma ovelha, perde seu rebanho dele. O povo de Israel, acostumado com pastoreio, ou aquele que é acostumado com pastoreio de ovelhas, quando uma ovelha era rebelde, a ovelha fujona, eles quebravam uma pata delas, uma perna delas. Mas que cara mal, quebrou a perna da ovelhinha, eles quebravam e enfaixavam. Porque se aquela ovelha continuasse, poderia levar todo o rebanho a um precipício. A ovelha, ela segue a outra sem discernimento. E a asa aqui ele fala, aquele que não cumprir com esta aliança será morto. Verso 14, fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o haviam feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrassem e lhe concedeu paz em suas fronteiras. Olha essa coisa maravilhosa. O povo decidiram buscar a Deus de todo o coração. Eles fizeram uma aliança com o Senhor, invocaram um anátema sobre si, que aqueles que não submetessem à palavra do Senhor, essa aliança seria morta. Quando eles decidem, eles tomam essa decisão, eles fazem essa aliança perante Deus, diz que Deus deixa ser encontrado por eles, e houve paz dentro das fronteiras de Israel, e não houve guerra até o 35º ano do reinado do rei Asa. O rei Asa não foi todo o reino em paz, porque o rei Asa, num dado momento da sua vida, ele deixou de confiar em Deus e confiou na força do homem. Lá no capítulo 16, passa só uma folha para frente, capítulo 16, versículo 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que Ele dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerra. Do versículo 1 ao versículo 9 fala sobre a desobediência de Asa. Porque Asa, em vez de confiar no Senhor, ele buscou ajuda na Síria. Se eu estou bem certo, parece que foi na Síria que ele buscou ajuda. E Deus fala para ele, por causa disso, porque não confiou no Senhor. Da mesma forma que Deus te livrou dos etíopes,
que era muito mais poderoso. Quando você buscou a Deus, eu livrei. Por que você não confiou agora? Por causa disso, enfrentará a guerra em todo o território de Judá. Verso 12. Daqui eu vou para uma palavra. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Asa começou de uma forma brilhante. Asa começou o seu reinado de uma forma extraordinária. Se eu não estou enganado, o Hernandes diz que a questão não é como começamos, mas como terminamos. Não é apenas como começamos, mas como terminamos. Quando o Senhor escreve, ou fala, aliás, com o apóstolo João, escrevendo a igreja de Éfeso, ele fala para aquela igreja: lembra depois de onde caiu e volta ao primeiro amor. A igreja de Éfeso começou de forma extraordinária. Paulo passou mais ou menos 2 anos ali na cidade de Éfeso, ensinando na escola de Tirano todos os dias. Diz que aquela região foi impactada pelo Evangelho. Éfeso tornou uma igreja extraordinária. No entanto, quando Deus fala com João no Apocalipse, a Éfeso ele fala: eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Meus queridos irmãos, o rei Asa começou levando o povo à adoração, mas no final da sua vida, diz que Asa foi o coração destinado, não buscou mais a ajuda de Deus, só dos homens, fez aliança com homens ímpios, buscou a ajuda dos médicos e não buscou a ajuda de Deus. Quantas vezes nós não fazemos da mesma forma? Em vez de buscarmos a ajuda de Deus, recorremos só aos homens. Não é errado recorrer aos homens. A questão é que precisamos recorrer, antes de mais nada, a Deus. Recorrer ao Senhor. Buscar o Senhor. Precisamos nos humilhar diante do Senhor, entendendo o nosso estado, a nossa realidade, entendendo quem Deus é. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Amém? Eu os convido a se colocar em pé. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós estamos aqui diante de Ti. Senhor amado, os nossos corações está em Tuas mãos. Deus amado, nós te suplicamos, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, tem misericórdia de nós, ó Deus. Compadeça-te de nós, ó Deus. Senhor, eu te suplico em nome de Jesus, Teu Filho bendito, que possamos restaurar em nosso coração o altar, que deve ser unicamente e exclusivamente para Ti, Deus. Que a nossa adoração, que o nosso louvor, que a nossa busca seja por Ti, Senhor, pela Tua presença, que nós possamos, com todo o nosso ser, lembrar do Deus que Tu és, da forma que Tu ages, que Tu, ó Deus, nos ensina em Tua palavra. Quando buscarmos a Tua face, Tu nos deixará ser achado por nós. Quando andarmos nos Teus caminhos, seguir os Teus mandamentos, segundo a Tua palavra, Tu vai deixar ser achado, Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, Teu Filho bendito, olha-te para esta igreja, olha-te para este povo, Deus, para aqueles que têm prazer em Te buscar, para aqueles que estão buscando a Ti, Deus. Deixa, Pai, ser achado pelo Teu servo, Pai. Deixa ser encontrado por aqueles que estão pondo os corações diante de Ti. Pai querido, em nome de Jesus, Teu Filho bendito, vem de encontro ao Teu povo, a Tua igreja, restaura-nos, Senhor.
Restaura a nossa comunhão, restaura, Pai, a nossa adoração, a nossa fé, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus amado, a vivermos para Ti, a buscarmos a Ti, a deleitarmos em Ti, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que mesmo nos tempos difíceis, Pai, a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa fé esteja em Ti. Pai Santo, em nome de Jesus, Teu Filho bendito, toma-nos em Tuas mãos, Senhor amado. Fortaleça-nos, Senhor. Derrama o Teu Santo Espírito sobre o Teu povo. Pai amado, eu Te peço em nome de Jesus, permaneça com a Tua igreja, Pai. Essa é a minha oração, esse é o meu clamor, Pai Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Deus em Cristo.